Nesse vídeo, eu destaco 5 características que o estudo da gramática envolve. 1. Saber gramática vai além de saber regras. A palavra gramática é muito associada ao estudo de regras de variedade culta. Mas estudar gramática não é só olhar se uma vírgula está no seu devido lugar, se a concordância tem que ser aquela mesmo, se o acento da crase era para estar ali. Estudar gramática não é apenas sobre estudar o certo e errado num texto. Isso é uma parte dela. Saber as regras é necessário, porque o uso da variedade culta da língua é exigido em situações formais. Mas estudar uma língua vai além desse olhar julgador sobre um texto. No vestibular, as questões pedem que a gente tenha um olhar observador para a construção dos sentidos na língua. É necessário que a gente entenda a função de uso de algum recurso linguístico usado ali. Por isso, ao estudar gramática, exercite perguntar o motivo de determinada escolha ter sido feita para um texto. Por que esse gênero textual foi usado? Por que essa variedade linguística está presente aqui? De que forma essa ambiguidade contribui para que o objetivo seja alcançado? Ou como o uso de uma determinada palavra com certo sentido serve ao propósito comunicativo do texto? 2. Estudar gramática é analisar o funcionamento de um texto dentro de seu contexto de circulação. Até o momento, os textos escolhidos para as provas são textos reais, que circularam no nosso país. Ou seja, todo texto pertence a uma situação comunicativa dentro da nossa sociedade. Por isso, não podemos olhar para ele de forma isolada no mundo. Os textos fazem parte da comunicação humana e pertencem a um contexto de circulação. Ao ler um texto, é necessário então considerar que elementos extratextuais e textuais estão sendo conjugados para criar sentidos. Para isso, no início de qualquer análise gramatical, considerar os seguintes elementos vai te ajudar: o autor do texto, o público-alvo, o objetivo desse autor, os recursos linguísticos que ele escolheu para o texto e o contexto de veiculação. Olhar para isso já faz parte da análise gramatical. 3. Considere o gênero textual do texto analisado. O gênero textual que o autor escolhe para escrever o seu texto já é um primeiro recurso a ser analisado. Perceber qual é o gênero usado é essencial para uma boa análise linguística, porque cada gênero carrega com ele próprio algumas características que já orientam a nossa compreensão textual. Ao identificá-lo, você já vai ter várias outras informações sobre aquele texto. Por exemplo, se a gente identifica que o texto pertence ao gênero notícia, já podemos tirar daí algumas conclusões. Uma delas é que, muito provavelmente, o objetivo desse texto se relacione com a ação de informar, de divulgar informações. Existem outros gêneros, por exemplo, em que a função de opinar se sobrepõe à ideia de informar. É claro que não podemos generalizar essas questões relacionadas a gêneros textuais, porque os gêneros são estruturas um pouco flexíveis, mas a identificação do gênero textual permite que a gente entre naquele texto com mais informações sobre como ele funciona. 4. O objetivo do texto orienta os recursos linguísticos usados nele. Todo texto pertence a um gênero textual e todo texto tem um objetivo numa situação comunicativa. Se a gente cria um texto, é porque a gente tem alguma finalidade. E é essa finalidade que orienta as escolhas linguísticas feitas para ele. Na prova de linguagens, as questões vão querer que a gente identifique esses recursos ou analise como esses recursos se relacionam com o propósito comunicativo em si. Muitos elementos podem ser um recurso linguístico, uma palavra, um trecho, um elemento visual, uma ordenação de uma frase, uma figura de linguagem. Qualquer assunto que a gente estuda pode ser visto como um recurso linguístico para ser analisado. 5. Os textos revelam os discursos veiculados na sociedade. Se estudar gramática é estudar esse funcionamento dos textos dentro de um contexto, é importantíssimo considerarmos a sociedade em que esse texto foi criado. E como a língua é um elemento cultural criado por nós, seres humanos, ela é interferida e ela também interfere nos fenômenos sociais. Os textos, por veicularem discursos, revelam valores, julgamentos, visões de mundo que circulam na nossa sociedade. Junto disso, os problemas sociais também são enxergados na língua.
Como vivemos numa sociedade que tem como problemáticas as relações de poder, os preconceitos e muitas outras questões, é também na nossa língua que isso ficará visível. É por isso, por exemplo, que a pessoa que fala travesti e a pessoa que fala traveco não comunicam a mesma coisa. E as provas vão querer saber se estamos visualizando essa relação entre língua e sociedade presente nos textos. Podemos então resumir nossos pontos em 5 frases. 1. A língua é bem maior que a norma culta. 2. O contexto se relaciona com o texto. 3. Os gêneros textuais nos dão várias informações. 4. O objetivo do texto é quem guia a análise dos recursos linguísticos. 5. Conseguimos ver o funcionamento da sociedade através da língua.